A paz do Senhor, queridos irmãos, irmãs. Estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, em Feira de Santana, na Rua Vasco Filho. Aqui quem vos fala é a irmã Renata Adria. Com muito prazer, dando início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Em uma semana histórica, estamos comemorando, nesta semana, dia 5, os 82 anos da nossa DEFES. Parabéns a todos os crentes em Jesus. Convido você a participar dessa aula abençoada, trazer mais alguém à sua família e que se inscreva no canal da DEFES, as plataformas digitais, e participe conosco. Você é muito bem-vindo. Tenho certeza que Deus estará abençoando sua vida. Agora estaremos orando, pedindo ao Senhor que a boa palavra dele ache guarida em nossos corações. Oremos ao Senhor. Querido Deus, elevamos nossos pensamentos a Ti, agradecidos pela salvação, pela Tua graça, pelas Tuas providências. Damos-te graças, Senhor, pela vida desse irmão, dessa irmã que está em sua casa, neste momento, disposto a aprender a Tua palavra, participando conosco dessa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa visitá-lo, visitá-la, que haja, Senhor, bênçãos advindas, fruto, Senhor, desta palavra, nesta família, nesta vida, meu Deus. Em nome de Jesus, continua conosco. Isso te pedimos e cremos no Teu nome santo, Senhor. Amém. Amados, a nossa lição de hoje é a nossa lição 10. A intercessão pelos Efésios, o salvo é intercessor de todos os homens. O objetivo desta lição, segundo as casas publicadoras da Assembleia de Deus, é aprender a eficácia da oração no fortalecimento e restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. O nosso texto da leitura bíblica em classe encontra-se no livro de aos Efésios, no capítulo 3, é uma sequência, dos versículos 14 até o versículo 21. Pois bem, estamos aqui nesse trimestre estudando a carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo dirige-se aos crentes que estão ali na região da Ásia Menor. Imaginemos como esse escrito impactou na vida dos irmãos, principalmente na vida dos gentios, que seriam todos os povos que estariam se agregando ao Senhor, que não judeus. A carta aos Efésios foi importante referência, principalmente para aqueles irmãos que estavam se iniciando no caminho da fé. E o apóstolo Paulo coloca-se nessa missão de buscar fortalecer a fé e a unidade da vida daqueles irmãos. Nesse sentido, Paulo apontava para si mesmo dois grandes privilégios. Em primeiro lugar, ele se considerava privilegiado, porque havia recebido um segredo maravilhoso, o segredo da graça e do amor de Deus, que segundo Colossenses 2:2 é Cristo Jesus, e a revelação da sua igreja, corpo dele, corpo de Cristo. Ora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e capítulo 9, a descrição da conversão do apóstolo Paulo, um dos textos mais lindos que podemos encontrar na Bíblia, alusivos à conversão de alguém. Um religioso, mestre erudito, alguém que falava a respeito da sua fé com base no judaísmo ortodoxo e, em nome da fé, ele perseguira os cristãos no primeiro século. E a Bíblia nos fala que os irmãos de Jerusalém, os crentes, sofreram muito por conta da perseguição de Paulo e de outros religiosos. O primeiro mártir da igreja, Estevão, segundo a narrativa bíblica, Paulo fez parte da morte de Estevão. Não apenas contente com o fato de estar perseguindo, em nome dos seus ideais religiosos, os crentes em Jerusalém, Paulo agora decide que estaria levando também
essa busca aos crentes a outras cidades. E ele vai até Damasco, busca carta para que pudesse nas sinagogas receber autoridade para retirar homens e mulheres de suas casas em nome da sua fé e prender esses irmãos. Ora, Paulo teve um encontro diferenciado no caminho de Damasco. Recebera a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor faz uma pergunta a Paulo que muda a sua história de vida. Paulo, no caso Saulo, por que tu me persegues? Quando ele receber aquela revelação, Paulo fica atônito, perde a sua visão e é levado até a cidade de Damasco. E ali Paulo jejua e ora ao Senhor, porque ele queria entender o teor daquela revelação e atônito com tudo quanto estava acontecendo, porque tinha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ananias vai e ora por Paulo e o batiza. E Paulo, a partir daquele momento, transforma-se no apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que recebera esta revelação, um privilégio imenso. A própria graça de Deus, Cristo, revela-se ao apóstolo Paulo. Muito bem, esse privilégio maravilhoso soma-se a mais um, por isso duplo privilégio. Paulo também agora seria alguém que estaria levando o evangelho a outras pessoas, e principalmente aos gentios. E na carta aos Efésios, ele descreve no capítulo 2, versículo 14, porquanto ele, o Senhor Jesus, é a nossa paz. De ambos os povos fez um, e derrubando o muro da separação, e em seu próprio corpo desfez toda inimizade. Ou mesmo em aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz: a graça de Deus nos é dada pelo poder de Deus, pois o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu quanto gentil, quanto do gentio. Então observemos que em tempo que ele recebe esse privilégio na sua vida, ele também recebe o privilégio duplo de estar levando essa palavra para outras pessoas. Antes, perseguidor dos crentes, agora perseguido pela causa do evangelho. Toda a sua vida movimentada pelo ideal do evangelho, entendendo-se como alguém que era prisioneiro de Cristo, escravo do Senhor, olhando a soberania de Deus na sua vida, Paulo investe no trabalho, na obra de Deus e na oração. Verdadeiramente, o apóstolo Paulo segue os passos do Senhor Jesus. E nesse sentido, Paulo, quando escreve a carta que chega aos irmãos da Ásia Menor, aos crentes, principalmente aos gentios daquele tempo, entre 61 e 63 depois de Cristo, o apóstolo estava preso em Roma, em prisão domiciliar, e ele explica essa condição em Efésios capítulo 3, versículo 1, quando ele diz que ele é prisioneiro do Senhor Jesus, por causa da palavra de Deus. Logo, poderíamos entender que na prisão, o apóstolo Paulo poderia desenvolver um comportamento depressivo, afogar-se nas suas tristezas, queixar-se de Deus. Ora, uma vez recebendo o privilégio de conhecer Jesus e de ter que levar essa palavra, por que eu preciso sofrer pela causa do evangelho? Muito bem, Jesus já havia dito aos seus discípulos que enquanto nós estivéssemos aqui no mundo, nós teríamos aflições. E nunca a igreja ela foi pactuante de amizade com as coisas do mundo. Todas as vezes que o evangelho de Cristo ele é pregado, na sua essência e na sua verdade, ele impacta, trazendo desconforto espiritual, porque há uma confrontação com o pecado. E o apóstolo Paulo, como apóstolo do Senhor,
ele coloca-se na responsabilidade de falar, de dizer e de fazer a obra de Deus na palavra-ação de forma concatenada, sofrendo inclusive as consequências em nome desta palavra, que precisa ser pregada em tempo e em fora de tempo. Fora de tempo. O apóstolo Paulo, ele era um homem de trabalho, incansavelmente trabalhou na obra do Senhor. Também era um homem de oração, por isso podia e tinha autoridade moral de incentivar os crentes a orar. É importante salientar que nessa carta aos Efésios, estamos aqui estudando a segunda lição que refere-se, aliás, a 10ª lição que refere-se à segunda oração do apóstolo Paulo descrita nesta carta. O apóstolo Paulo roga ao Senhor para que o Espírito Santo venha trazer coisas excelentes na vida dos crentes. Ele já havia exposto na primeira oração registrada em aos Efésios 16, 23, valores, riquezas e bênçãos espirituais extraordinárias. Retoma este mesmo lugar, este mesmo conteúdo, aprofundando agora dizeres a respeito do que pedia a Deus em relação àqueles irmãos. Portanto, nessa segunda oração, riquezas imensuráveis guardadas em Cristo são reveladas. Por meio da oração, ele expressava um enorme desejo que os irmãos fossem fortalecidos em Cristo, que não desfalecessem da fé e fossem corroborados com o Espírito Santo para que pudessem conhecer a profundidade de Deus, o seu amor revelado por intermédio do Senhor Jesus. Ora, como pode alguém em situação de isolamento produzir frutos espirituais? Produzir uma carta de tamanho conteúdo teológico que impacta como palavra de Deus a nossa vida nos dias atuais. E é uma revelação tão presente, tão profunda e tão contemporânea. O apóstolo Paulo era um homem movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não era um homem que estava sozinho. Aliás, o que nós podemos fazer sem Jesus? O apóstolo, ele era um homem submisso à vontade, ao senhorio do Senhor Jesus. E estava cheio do Espírito Santo. Desde a oração de Ananias, ele foi cheio do Espírito Santo. Eis o segredo para vencermos situações difíceis. Na segunda oração, o apóstolo Paulo evidencia a importância da intercessão. E sobre isso a gente precisa falar, dizendo aos irmãos que interceder é uma responsabilidade, interceder é uma bênção. É uma via de mão dupla. Enquanto nós oramos a Deus por alguém, nós somos ricamente abençoados pelo Senhor. Então observe que Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, aconselha os irmãos para que orassem por ele. Ao tempo que ele intercede pelos crentes, também ele pede oração. Nas suas cartas diversas, o apóstolo Paulo dá testemunho das suas orações pelos irmãos e incentiva que os crentes viessem a orar uns pelos outros. Isso está registrado, por exemplo, no livro de, como fiz menção, 1 Tessalonicenses 5,17, mas também 5,25. Lembremos-nos também do que está escrito em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros. A intercessão é quando nos colocamos, a oração intercessória, na posição diante de Deus por uma outra pessoa, por uma causa, por uma outra pessoa, causa de uma outra pessoa. Dois exemplos fundamentais, um no Antigo, outro no Novo Testamento, para rememorarmos em relação à importância da intercessão. Abraão suplicou a Deus pela vida de Ló, e este foi liberto da destruição de Sodoma e Gomorra, como descrito lá em Gênesis, no capítulo 15, versos 20 a 32. Para o Novo Testamento, nos lembremos que o próprio Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal,
Ele orou pelos crentes, por nós inclusive. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também disse Jesus, eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, descrita no Evangelho de João, no capítulo 17, versos 15 a 17. Portanto, queridos, a oração intercessória exercitada pelo apóstolo Paulo e descrita poeticamente na carta aos Efésios, ela é incentivada pelo apóstolo Paulo e é uma ordenança da palavra de Deus. E eu pergunto, será que levamos a sério a oração? A oração tem feito parte da nossa vida como um diálogo com Deus, uma conversa aberta e franca, sendo que Ele é o nosso Senhor, ao mesmo tempo o nosso amigo? Temos levado a sério as causas uns dos outros? Quem tem nos pedido oração, temos levado essas causas diante do Senhor? Precisamos orar pelos reis e autoridades, como descreve em 1 Timóteo 2,2. Precisamos orar pelos ministros da nossa igreja, 2 Coríntios 1,1. Precisamos orar pela igreja como um todo, pelo corpo de Cristo, para que haja unidade, fortalecimento, inclusive dos fracos na fé. Também precisamos orar pelos nossos amigos, como fez Jó, e a sua sorte mudara quando orara pelos seus amigos, Jó 42,8. Oremos pelos enfermos, como nos aconselha em Tiago 5,14. E o padrão ético da oração é tão lindo que nos leva a orar até por aqueles que nos perseguem, não para que sejam aniquilados, mas em expressão prática de amor para que estas pessoas sejam abençoadas por Deus e despertadas para que recebam Jesus. A oração é um canal aberto. A intercessão é uma bênção para aquele que pode receber a bênção segundo a vontade de Deus, mas para aquele que ora. John Wesley chamou a oração de fôlego de nossa vida espiritual. Notemos que não podemos parar de respirar. A respiração é algo de fundamental importância, de vitalidade para que possamos estar vivos. A oração se assemelha à respiração. Precisamos espiritualmente respirar, isso é, estarmos vivos. E seguindo o exemplo de Jesus e de outros heróis da fé, derramarmos a nossa vida em oração e intercedermos uns pelos outros. Logo, notamos na oração do apóstolo Paulo, descrita aos Efésios 3, 14 e 15, que ele começa a trazer a vivacidade de uma oração poética, rebuscada, uma poesia espiritualmente consolidada por alguém que vivia aquilo que pregava. Muito bem, irmãos. Dizendo isso, do que trata exatamente essa oração, a segunda oração do apóstolo Paulo? Ele evidencia por que devemos orar. Ele evidencia a quem devemos orar. O apóstolo Paulo nos mostra o que devemos pedir, demonstrando o conteúdo da oração. Como devemos orar, evidenciando forma. Para que devemos orar? E no para que devemos orar, ele estende-se por vários versículos no capítulo 3. Iniciemos um estudo detalhado, pensando na primeira questão: por que devemos orar? O apóstolo Paulo, no versículo 14, descreve assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão por causa disso, ou por esta causa, evidencia um porquê. Ele está retomando os capítulos anteriores e evidenciando, enfatizando a grandeza do amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, que, a partir da revelação dos mistérios de Cristo, guardados desde a eternidade, plenamente revelados por meio do Senhor, nos alcançara como igreja de Deus, escondida igreja de Deus e agora revelada. Somos um, Cristo
é a cabeça da igreja e nós, corpo, que precisa viver em ajustamento espiritual. Ora, quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo: irmãos, eu oro por vocês pela causa do Evangelho. Eu oro por vocês porque eu conheço Jesus. Eu oro por vocês porque a oração traz benefícios espirituais que não podem ser medidos. E é um convite à reflexão de que precisamos orar, racionalmente entendendo por que nós estamos orando. Quando estamos adentrando diante de Deus, adentramos como igreja do Senhor. Quando Deus olha para mim, no momento que eu oro a Ele, se eu estou em casa, no meu trabalho, no meu carro, se eu estou em qualquer que seja o ambiente social, Deus reconhece em mim a pessoa de Jesus Cristo, a imagem do Senhor que me restaurou e me fez parte deste corpo como igreja do Senhor, é difícil bem ajustado. Portanto, Paulo, sobretudo, quando coloca-se dizendo isto, o porquê, ele está falando de excelências espirituais, desejoso que os irmãos também viessem conhecer a Cristo e que houvesse fortalecimento do corpo de Cristo, não apenas de um crente ou outro individualmente, e que a salvação se estendesse, o fortalecimento da fé entre os irmãos. Quando iniciamos a fé, é possível que existam algumas pessoas que, ao observarem a vida antes do Evangelho e depois do Evangelho, acreditem que antes eram mais felizes, não reconhecendo o outro patamar da vida que tem em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo, nova criatura em Cristo Jesus, é uma nova história. E progressivamente o Senhor se revela a nós, as coisas espirituais vão ganhando sentido e no nosso coração se amplia o desejo pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. Não há como descrever a beleza de estar perto do Senhor, de conhecer as riquezas de Deus. Mas racionalmente e também além da razão, nós sentimos a presença de Deus e reconhecemos por intermédio desta palavra que oramos, porque sabemos que existe um Deus vivo, que nos ama, que nos quer bem, que está perto de nós, que quer nos abençoar, que nos convida para orar às madrugadas, quando estamos em casa, que nos repreende, que nos pede, que nos movimenta para que estejamos perto dele. Um convite especial para que possamos nos aproximar e reconhecer a sua grandeza. Muito bem, amados. Ainda no versículo 14, fala-nos o apóstolo Paulo sobre como nós devemos orar. Isso é, a forma da oração. Aprendemos desde cedo que a oração melhor é de joelhos. O apóstolo Paulo inicia a sua oração dizendo que se ponha de joelhos diante do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, ele está aqui apresentando uma postura espiritual. Ajoelhar-se perante Deus não revela apenas que ele está colocando-se de joelho como uma oração convencional que fazemos, mas revela, além da postura corporal, uma atitude de adoração e reverência ao nosso Deus. Isso não significa, queridos, que o Senhor só responderia à oração do apóstolo Paulo se ele estivesse de joelhos. Paulo, na verdade, está revelando essa atitude, mas temos exemplos na Bíblia inúmeros de orações que foram feitas, cujo coração daquele que coloca-se diante de Deus, derrama-se diante do Senhor. A postura desse coração evidencia a reverência, o amor, a honra ao nosso Deus. Lembremos-nos que o importante é a postura do nosso coração. Salomão estava em pé ao proferir a mais longa oração registrada na Bíblia Sagrada. Na dedicação do templo, quando estava ali em processo de construção, segundo Crônicas, capítulo 6, verso 12. Lembremos-nos que Ezequias estava deitado quando orou ao Senhor, pedindo a cura de sua enfermidade e prolongamento dos seus anos de vida, como descrito em 2 Reis, capítulo 20, versos de 1 a 6. Josué orou com o rosto no pó e também foi atendida a sua oração. Jonas orou,
lá no ventre do grande peixe e igualmente foi ouvido pelo Senhor. Portanto, não existe uma postura física A ou B ou C exigida por Deus para que você ore. Estou enferma, irmã Renata. Ore na sua cama. Estou cansado. Ore deitado. Estou à mesa. Ore com sua família. Chame seus filhos. Mas o importante é que a oração faça parte graciosamente da nossa vida, como alguém que busca o alimento, busque a oração como disciplina na sua vida espiritual. Aliás, nos dias atuais, questionamos a importância da rotina. De fato, em alguns momentos ela é enfadonha e precisamos sair dela. Mas disciplina espiritual, rotina de oração, meu irmão, é recreio na presença de Deus. É adentrar nas câmaras do Senhor, no conhecimento do Senhor, e eu tenho certeza que o Espírito Santo estará te visitando. Charles Spurgeon afirma: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. O que estamos esperando? Ao invés de estarmos atemorizados, questionantes, murmurantes, decidamos ter a mais linda posturação, que é a oração. Alguns dizem que oração não é uma ação. A oração é uma ação viva. Quisesse todos estarem neste momento de joelhos dobrados, para que Deus pudesse mudar, segundo a sua vontade, a sorte da humanidade. E, sobretudo, oremos. E este é um convite que eu vos faço, para que haja salvação de vidas. Porque olhando para as Escrituras, reconhecemos que tudo aponta para a volta do Senhor Jesus. Calma, ore, o Espírito Santo te revelará, te guiará, colocará no teu coração esta paz, que é dele, não é minha, não é de outra pessoa ou instituição, mas a paz que excede todo entendimento, vem apenas e exclusivamente do Senhor Jesus, o nosso príncipe da paz. Há razões para você orar. Por que oramos? Como oramos? Só não podemos deixar de orar. A negligência espiritual, a ausência da oração, tem feito muitos crentes vacilarem da fé. Portanto, no seu repertório de vida, como uma prioridade, coloque minutos com Deus, horas com Deus. Chame a sua família para participar de momentos de oração, realizar cultos domésticos. Tenho certeza que bênçãos espirituais extraordinárias estarão acontecendo na tua vida, na tua casa. Problemas, dimensões, situações que antes a gente não sabia como resolver. O Senhor trabalha em benefício dos seus. E como é lindo entender que o nosso Deus está conosco. É uma relação de senhorio, porque eu sou serva. E uma relação de amizade para com Deus. Aleluia. A quem nós devemos dirigir a nossa oração? No capítulo 15 descreve-se: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui está evidenciando que a nossa oração deve ser dirigida a Deus, cujo nome, a paternidade nos céus e na terra, exerce este poder de senhorio. O nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como revelado no versículo 14, esta filiação divina manifestada por meio do Senhor Jesus, possibilitou à igreja fazer parte de uma nova filiação. Há um novo conceito de família, que aqui se agrupa, não apenas a família baseada nos vínculos carnais, mas estamos falando agora da família de Deus. A igreja como família de Deus, cujo Pai é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Que privilégio, que maravilha, temos irmãos em todos os cantos do mundo. E quando oramos, oramos como família. Aleluia. Invocando o nome do nosso Pai, Abba, do nosso Pai, do nosso Paizinho.
A autoridade paternal de Deus é expressa, então, no versículo 15. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. E completa-se as Escrituras, que não sabemos pedir como convém, e que o Espírito Santo intercede por nós, e com gemidos inexprimíveis, para traduzir a nossa oração até ao nosso Pai. Que privilégio espiritual maravilhoso. Amados, segue então no capítulo 3, aí em diante, evidenciando a partir do versículo 16, para que devemos orar. Devemos orar, segundo o versículo 16, para receber em Deus porções especiais, contidas nos depósitos do Senhor, tesouros espirituais, riquezas da glória de Deus. E aqui, queridos, não estamos falando de bens materiais. Desse ponto de vista, há uma maturidade do apóstolo Paulo a demonstrar aos crentes que quando estivermos orando, vamos ocupar o tempo da oração, pedindo coisas excepcionais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo pediu algo melhor, riquezas da glória de Deus. O nosso bom Pai tem tesouros escondidos em Cristo, a serem revelados à sua igreja. Temos buscado os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, o crescimento espiritual, o fortalecimento da nossa fé. Temos buscado em Cristo conhecer de forma mais profunda o seu amor, a sua palavra, as suas verdades. As bênçãos materiais, elas estão disponíveis a todos nós, mas são meros acréscimos, inclusive temporários e passageiros. Se elas existem ou não nas nossas vidas, elas não condicionam a minha trajetória de fé para trás. Preciso pensar, preciso entender que a maior riqueza que temos é o Senhor Jesus. A salvação já nos é uma riqueza mais do que suficiente. Paulo adverte-nos que aqueles que somente esperam nesta vida as bênçãos, inclusive materiais, ele considera-os como homens miseráveis, segundo 1 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Paulo sabia que o melhor, o mais importante, era e é, pensando nos dias atuais, buscar a Deus, em Deus, bênçãos espirituais. Aleluia! Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Ainda no versículo 16, para que devemos orar? Para que vos conceda que sejas corroborados com o poder pelo seu Espírito Santo no homem interior. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, quando oramos, o Espírito Santo age em nossas vidas para fortalecimento espiritual. Logo, não estamos sozinhos, não estamos órfãos. A igreja, ela caminha aqui na terra, mas ela tem um Consolador. Ela tem a terceira pessoa da Trindade, que faz com que ela caminhe, que dá um combustível, que nos movimenta. Aleluia! Se pensarmos dessa forma, entenderemos perfeitamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que esse Espírito Santo que nos fortalece, ele não faria ou não fará habitação temporária no meio da igreja, mas ele está em habitação permanente em nossa vida, em habitação permanente no corpo de Cristo. És bem-vindo, Espírito Santo, na nossa vida. Em todos os cômodos da nossa casa, o Espírito Santo é bem-vindo, porque aqui revela-se uma relação de senhorio. Não existe canto da minha casa espiritual no qual o Espírito Santo não possa adentrar. Sendo Ele o Senhor desta casa, pronto a me fortalecer, Ele estará atuando para que eu venha vencer situações cotidianas que talvez me afastem de Deus. Basta nos colocar tudo diante do Senhor e decidir amar a Deus e amando-o,
obedecer a sua palavra, inclusive negando-nos a nós mesmos. A relação para com Deus exige que nos neguemos as nossas vontades, para que o Espírito Santo possa trazer fortalecimento, corroborando para o fortalecimento da nossa fé no homem interior. E esta expressão homem interior, bem conhecida pelo apóstolo Paulo, usada pelos gregos, nos traz à luz 3 dimensões: a dimensão da razão, a dimensão da consciência e a dimensão da vontade. Paulo está dizendo: olha, irmãos, que a nossa razão, a razão do homem seja movimentada e não as paixões, os instintos, os desejos carnais. Paulo está dizendo que a nossa consciência deste homem interior seja tocada, tomada pelo Espírito Santo, para que sejamos sensíveis e despertados à voz do Espírito Santo. Paulo está dizendo que a nossa vontade não seja mais a nossa, mas que esteja submissa à nossa vontade, o nosso querer, à vontade e ao querer de Deus. Portanto, o homem interior, revela-se aqui no versículo, traz essas 3 dimensões da razão, consciência e vontade. Se ainda te faltam motivos para entender a importância da oração, o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, irmãos, eu oro por vocês, para que, no versículo 16, o Espírito Santo venha corroborar, fortalecer a tua fé, e no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, sendo arraigados e fundados em amor. Queridos, este é um dos versículos mais lindos apresentados no capítulo 3. Porque ele coloca, em primeiro lugar, a habitação permanente de Cristo em nossas vidas, mediante o princípio da fé, que é via de acesso, porta, para adentrarmos nas preciosidades de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui entendamos que habite pela fé o Espírito Santo em nosso ou em vosso coração. E de maneira para quê? Para que estejamos arraigados e fundados em amor. Aqui nós temos 2 analogias bem presentes que se relacionam ao coração do homem. O coração aqui entendido como o tratado como centro da vida espiritual do crente, local do caráter, da personalidade, da mente, da vontade. Na perspectiva mais moderna entenderemos a dessa forma. E o apóstolo Paulo está dizendo que como uma planta precisa de raízes para se firmar no solo, o crente precisa estar arraigado nas raízes do amor de Cristo. O amor que sofreu tudo em nosso lugar. O amor que negou-se a si mesmo, revelando o grande plano da salvação. E o amor que nos firma na verdade da sua palavra e um conhecimento de Deus, para que vivamos em novidade de vida em Cristo Jesus, deixando as paixões carnais para admitirmos a nós uma nova vida plenamente arraigada, firmada em Cristo Jesus. Nosso solo, nosso coração está arraigado às raízes em Cristo Jesus, portanto, estamos firmes para estarmos constantes, alegres, abundantes na obra do Senhor. Mas muitos não têm desejado raízes tão profundas. Cristo, palavra, conhecimento, obediência, vida. Algumas pessoas esperam raízes, não raízes. A sua expectativa está no solo frágil, não alimentado. Cuidado, para que possamos continuar arraigados em Cristo, nos lembremos que é fundamental mergulharmos, entendermos do amor do Senhor. Além disso, além de sermos como a árvore ou como a planta arraigada, o apóstolo Paulo traz a segunda figura de linguagem, evidenciando a figura, o edifício como esse lugar. Como edifício, precisamos estar firmados em Cristo. E aqui Cristo é colocado
como a peça principal que segura esse edifício, a pedra angular, o fundamento que ele nos coloca, que foi seguido pelos apóstolos, pelos profetas, como descrito em Efésios 2, 20, 21 e 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Não trata-se aqui do fundamento no apóstolo Paulo, ou no Pedro, ou no João, ou em qualquer outro nome que se refira a heróis da fé. Esses irmãos foram importantes e a sua trajetória de fé nos inspira. Mas o firme fundamento da igreja está firmado em Cristo Jesus. E eu olharei para o Senhor Jesus para ser salvo. Raízes e fundamentos firmados neste amor. Portanto, firmeza e solidez na nossa fé do Senhor Jesus Cristo. Sigamos perfeitamente, buscando uma vida mais profunda, fugindo das superficialidades, baseando a nossa vida em uma experiência profunda e contínua, progressiva diante de Deus. Não queremos fundamentos rotos, não queremos estar simplesmente por estar na fé, mas queremos progredir para conhecer a Deus. E nesse sentido, continua o para quê do apóstolo Paulo. Temos razões adicionais no versículo 18, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Aqui é uma convocação para toda a igreja. Que coisa linda! Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor, deste conhecimento. Aqui o apóstolo Paulo nos chama a uma compreensão perfeita, corroborada com o Espírito Santo. Evidentemente, jamais alguém poderá mensurar o amor de Deus. Lá em João, capítulo 3, verso 16, João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma expressão que evidencia o tamanho deste amor revelado até nós. Mas atenção, nós podemos mergulhar nesse amor tão lindo e conhecer progressivamente as benefícios dessa graça que nos fora dada. Não por méritos pessoais, mas simplesmente porque Ele nos amou primeiro. O amor de Cristo por todos os santos revela-nos que não há acepção de pessoas. Quando Deus olha para alguém, Ele olha o homem na sua integridade. Observemos, queridos, que de todas as línguas, tribos e nações, hoje a igreja se compõe. Não existe gradação espiritual, alguém mais importante ou menos importante dentro da igreja. Somos um corpo que precisa estar ajustado para a glória e honra do nome de Jesus. O objetivo sempre é que a igreja como corpo, todos os santos, venham ter crescimento espiritual, venham aprender e buscar esse conhecimento de Deus. Ora, se pensarmos dessa forma, vamos também nos lembrar que o amor do Senhor Jesus primeiro a nós foi revelado. Logo, se amamos o Senhor, é porque Ele nos amou primeiro. E, consequentemente, Ele nos convida, por causa deste amor, que venhamos amar-nos uns aos outros. João 15, 17. A largura, o comprimento, a profundidade desse amor, quem poderá mensurar? Assemelha-se à sabedoria de Deus, profunda, que precisa ser cotidianamente experienciada. Para que, também no versículo 19, para que eu devo orar? Para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que desejo maravilhoso! E aqui a dimensão do conhecer, nos lembremos, querido, evidencia relacionamento, intimidade, unidade, experiência e envolvimento. Portanto, cada um de nós somos chamados ao ato de conhecer progressivamente o Senhor Jesus. Paulo, em aos Romanos, declara no capítulo 11, verso 33 a 36, poeticamente: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência ou do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem escreveu, compreendeu, a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Atenção, não é mérito humano. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. O versículo 19 nos movimenta então para que pensemos que este amor que excede todo entendimento nos é colocado como um convite para que venhamos desfrutar dessas bênçãos. E nesse sentido, o apóstolo Paulo deseja profundamente que os crentes em Jesus pudessem crescer, ter um crescimento espiritual verdadeiro, uma compreensão maior desse infinito amor de Deus. Já chegando aqui à conclusão da oração, o apóstolo Paulo demarca a sua ideia de plena confiança em Deus. No versículo 20 e 21 ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A esse na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre o amém. Aqui no final, Paulo faz uma doxologia, pela qual expressa a glorificação a Deus, ao Todo-Poderoso. Que atenção, que ouve e que responde às orações. Expressa total confiança em Deus, confiança nesse ilimitável amor. E a resposta divina, queridos, chega quando pedimos coisas, bênçãos espirituais imensuráveis. Ele nos dá bênçãos excedentes, isso é, acima daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Por fim, precisamos entender, precisamos profundamente compreender que a oração, e queridos, a intercessão é um diálogo profundo e sincero com Deus, que nos leva para além da racionalidade humana como a conhecemos, a mergulharmos na profundidade do próprio Senhor, do seu conhecimento. E aqui preciso dizer aos irmãos, incentivá-los a orar, incentivá-los a conhecer mais o Senhor. Finalizando a nossa fala nessa escola dominical, cujo tema referiu-se à intercessão pelos Efésios, o salvo intercessor de todos os homens, eu quero retomar o texto bíblico em aos Romanos 8, capítulo 8, versos 34 e 39. O mérito é do Senhor, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Em meio a espetáculos, muitas vezes colocados, onde os homens estão sendo o centro das atenções, olhemos para a cruz. E nós temos na cruz que Cristo evidenciou a humanidade, de forma pública e notória, a maior manifestação de amor para a vida de todos os homens. E vida em abundância, vida eterna. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos essa convicção. A fé no Senhor Jesus nos movimenta a crermos nisso. Portanto, em Cristo,
tudo vai ficar bem. Transmita as boas novas do Evangelho. Permaneçamos firmes na fé, no amor do Senhor Jesus. Permaneçamos alegres, motivados a orar e a trabalhar na obra do Senhor. O Senhor é bem-vindo na nossa vida. Abracemos a causa da oração. Estejamos com Ele, dialogando todos os dias. Deus em Cristo abençoe e enriqueça poderosamente a sua família. Amém.